Olha, Portugal vai acelerar a emissão de vistos de imigrantes para trabalhadores estrangeiros. A medida tem como objetivo combater a escassez de mão de obra e reanimar a economia do país. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora especialista em Direito da Nacionalidade Portuguesa e em Cidadania Portuguesa, Luciane Tomé. Doutora Luciane, muito boa tarde a senhora, muito obrigado por nos atender. Muito obrigada, Nelson. Boa tarde, para lá com vocês. Bom, vamos lá. Está havendo um boom realmente de não só da nacionalidade portuguesa, mas propriamente dita na nacionalidade europeia, da onde se há possibilidade de se conseguir isso, Itália, Espanha, mas a portuguesa me parece ser a que está demandando agora um maior volume, né? Exatamente. A gente teve um crescimento acentuado nos últimos anos e recentemente com a regulamentação da nova lei, né, viabilizou para que os netos de portugueses tivessem a oportunidade de pleitear essa nacionalidade com menos burocracia e assim ter o tão sonhado passaporte português. O que isso representa, doutora Luciane, o fato de se ter o passaporte português? Primeiramente que você pode viajar o mundo, né? Você com passaporte português, você fica aberto a novos caminhos, estudar em outros países que não são exatamente limitados a Portugal. Pelo fato de Portugal fazer parte da União Europeia, você poderá estudar Itália, Espanha, Alemanha, dentre outros. Além disso, né, a facilidade quando você vai fazer uma imigração, você chega a um país, pegar fila, né, para mostrar passaporte, isso acaba sendo muito mais tranquilo para quem chega a Portugal ou qualquer outro país membro da União. Além disso, você pode trabalhar de forma legal, porque muitos brasileiros têm a intenção de trabalhar em Portugal, mas se deparam com algumas burocracias, inclusive burocracias essas que estão sendo resolvidas pelo governo português com a adoção de algumas medidas. Inclusive ontem, né, no dia 15, foi publicada uma facilidade para quem deseja procurar emprego temporariamente em Portugal e não ficar sucumbindo a um visto tão burocrático como funciona nos dias de hoje. Então, a partir de ontem, a gente tem a expectativa apenas da aprovação do parlamento quanto a você poder vir a Portugal, procurar emprego, se você não tiver a nacionalidade portuguesa, ficar por 120 dias, prorrogados por mais 60 dias, e assim poder atuar em alguma atividade aqui no país profissional, de forma legal. Doutora Luciane, isso sem necessariamente ser descendente de portugueses? Exatamente. É bom colocar aqui, o visto é para quem não tem nacionalidade portuguesa. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu quero meu visto português, meu avô é português, meu marido, meu pai, mas não é visto, é nacionalidade. Quando a pessoa tem o sangue português, a lei de nacionalidade permite que você obtenha essa nacionalidade e possa sim viver em Portugal, como se você tivesse nascido mesmo no país, né? O visto não. O visto é uma perspectiva dentro da legislação de você ir ao país, poder estudar, trabalhar, residir de forma legal. Para aqueles que não têm o sangue português ou não têm qualquer possibilidade pelo momento de obter a nacionalidade. Então são duas frentes completamente diferentes. Bom, vamos lá então. Vamos começar pela frente do visto, né? Porque esse abrange uma quantidade maior de pessoas. Essa pessoa interessada em trabalhar em Portugal ou tentar um emprego em Portugal, como ela deve proceder? Hoje, se for para fins de trabalho, a gente precisa normalmente ter uma vaga de emprego já oferecida para essa pessoa, um contrato promessa de trabalho. Feito isso, a gente recebe toda essa formalidade, viabiliza junto aos órgãos consulares no Brasil, tá? Esse visto de trabalho, aguarda esse consentimento, né? A formalização junto ao passaporte, diante daquele primeiro passo que foi dado em Portugal pela empresa que está contratando esse brasileiro, no caso, para depois que esteja com o passaporte carimbado com visto de trabalho, esse brasileiro possa viajar, passar pela imigração e fazer acontecer junto com seus planos de trabalho em Portugal. Porém, agora, ontem, né, recentemente, eu estou aqui em Portugal, no dia 15, a gente teve uma viabilidade, porque hoje a demanda de trabalhadores em Portugal é muito escassa. Portugal inteiro está precisando de gente para trabalhar. E essa burocracia acaba dificultando essa contratação dos imigrantes. Então, o governo entendeu a necessidade de viabilizar, né,
essa perspectiva. E com isso, ontem foi viabilizado esse visto para esses trabalhadores temporários, vamos chamar assim, para que eles possam viajar ao país e localizar e buscar, né, essa contratação aqui mesmo em Portugal. E não fazer isso de longe, porque antes eles iam no escuro, né, muitas vezes de forma ilegal, entrando com visto de turista, o que ocasionava alguns transtornos. E agora eles vão poder viajar, né? Só essa operação, essa regulamentação e essa aprovação que a gente está aguardando o parlamento se posicionar. Mas o governo já publicou e já foi aceito desde ontem. E eles vão poder viajar para cá e procurar um emprego aqui. Doutora Luciana, deve haver alguma qualificação dessa pessoa que pretende esse visto? Ele precisa ter algum tipo de formação? Porque não necessariamente ele vai conseguir algum emprego. Por exemplo, é um engenheiro que não sei se vai conseguir um emprego de engenheiro. Talvez ele consiga o emprego de trabalhar num restaurante, de um atendente de restaurante, enfim. Aí a gente fala de um subemprego. Há essa possibilidade também ou não? Está restrito a algumas áreas? Não, isso é de forma ampla, inclusive atendendo, né, essa nova geração que é chamada de nômades digitais, que eles podem trabalhar em qualquer lugar do planeta. Então, o governo português, independente, né, de ser um engenheiro, de ser um dentista, um advogado, um balconista, não importa a categoria profissional, ele viabilizou que por 180 dias um trabalhador estrangeiro vai poder procurar emprego em Portugal e laborar. Essa é a questão, independente da função. Você pode ter uma formação acadêmica, mas você pode se disponibilizar para trabalhar numa loja, né? A proposta é facilitar essa busca profissional dentro do próprio país, limitado a 120 dias inicialmente e prorrogado por mais 60 dias, totalizando 180 dias, tá? A questão relevante, que eu acho que é bom a gente citar, quando você mencionou dos engenheiros, a gente não pode esquecer que, para que profissionais de classe específicas, engenheiros, psicólogos, economistas, advogados, professores de educação física, todos eles têm classe. E para que você atue na sua classe especificamente, você deverá obedecer aos requisitos daquela categoria, que não é uniforme. Para médicos nós temos um sistema, para advogados nós temos outros. Agora, essa questão do visto é contratação. É diferente de você trabalhar na sua área. Você vai procurar um emprego que não necessite especificamente dessa qualificação acadêmica. Doutora, a senhora falou que Portugal está precisando de diversos trabalhadores. Quais seriam a maior quantidade de setores que necessita desses trabalhadores, até para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam ter uma noção do que elas podem procurar por aí?